Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a primeira vez que você está acessando aqui o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eros do Mestre Coruja Esportes e a previsão agora é jogaça aí entre Inter e Fluminense, né? Colorado versus o Guerreiro. Pessoal, caso você não seja inscrito ainda, eu vou pedir para que você se inscreva. Esse jogo vai acontecer aí no próximo dia 3 de maio pela rodada 14. Bora lá então, né? Inter e Fluminense, os dois conseguiram pontos aí na última rodada. Bora lá ver o que vai acontecer aí. Inter e Fluminense. Tarô, Inter ganha do Fluminense. Fluminense ganha do Internacional. Bora lá então, vamos ver. Inter e Fluminense. Inter. Aqui, ó. Inter e pegar aqui desse montinho. Inter, ok. Fluminense, Fluminense e Fluminense. Ok, vamos lá então. Se você não for inscrito, se inscreva, curta esse vídeo, pessoal, ripa esse vídeo. O Inter tem 5 de espadas, vixe Maria. E o 8 de copas. O Fluminense tem o 9 de copas e o 10 de copas. Bom, tirando a regra das copas no visitante, né, que eu comento muito, eu já vou começar falando isso aqui do Fluminense. Ótimo, tá ótimo. Mas, poxa, Inter, o que acontece aqui, hein? O que tá acontecendo com o Inter, pessoal? Olha, o 5 de espadas é uma das piores cartas, tá, do tarô. E aqui, infelizmente, aí eu tenho que começar a trazer quais que são as situações constrangedoras em meio ao campo. Ou vai ser gol contra, ou vai ser um gol do Inter que seria válido, mas foi anulado, ou então é o oposto. O que seria esse oposto? Um gol do Fluminense que deveria ser anulado e não foi, tá? Tem alguma situação aqui, então, para o Inter que tem um caráter de que vai desfavorecer publicamente frente à torcida, tá? 5 dias espadas não é carta boa, infelizmente, sabe? É uma carta realmente uma das piores, tá? E eu acho muito interessante numa previsão recente do Flusão, eu até comentei que veio essa carta, não sei se foi no jogo contra o Bolívar, que vai acontecer ainda. Vai acontecer no dia 30, eu acho. Esse vídeo está sendo gravado no dia 29. Então vocês estão percebendo que parece que o tarot ele vai repetindo, né, para alguns times, né, algumas configurações. E assim, eu vejo que realmente o Fluminense muito tranquilo. Gente, eu posso dizer aqui para o Fluminense é uma energia de tranquilidade, tá? 9 de copas é justamente o Fluminense, além de conseguir aqui provavelmente realizar o seu gol, ele tem, assim, não tem muito esforço não, sabe? Eu não acredito aqui em muita questão de esforço, mas tem um bom condicionamento físico e emocional principalmente, tá? Eu vejo as cartas do Fluminense muito boas emocionalmente e é muito interessante porque, olha, o Inter tem 8 de copas, o Flu tem 9 e 10 de copas. Então, para mim, o que está acontecendo aqui? O que está se desenhando? O Internacional ele vai se relacionar um pouco mais com um sentimento, sabe, de angústia, tá? E aí eu acredito aqui também que possa vir uma falta de um jogador importante, principalmente da zaga do Inter, tá? Oito de Copas fala de distância e fala de coisas sendo retiradas. Então, neste contexto aqui, ou vai ser realmente um jogador que ele não está no seu melhor dia, ou pode ser sim uma expulsão, tá, pessoal? Da área da zaga, principalmente, tá? Então, é a área da zaga do Internacional aqui que vai precisar ser olhado, tá? E olha para você ver aqui o Fluminense conseguindo condicionar o seu jogo com segurança, né? O 10 de Copas, a família, a torcida, tá? A torcida e os jogadores estando de boa, né? Então, não me parece que tenha aqui um Fluminense tão ofensivo, mas ele consegue trabalhar bem o suficiente para que ele não sofra com o empate, para que ele não sofra com o placar. Então, eu acredito que o Fluminense ele vai reduzir, né, aí as possibilidades do Inter, tá? O Inter ele vai acabar favorecendo muito o Fluminense por causa das fraquezas, tá? Eu vejo esse jogo aqui sendo definido muito pelas fraquezas do mandante internacional. Então, realmente, é uma leitura que é muito boa para um time e complicada, tá? Complicada aqui para outro. Vamos ver aqui o resultado. Olha, Inter com 6 de paus.
Melhorou muito, tá? Melhorou muito, a gente vai ver. Vamos ver aqui. As de copas. Eu acho que não vai ser descartado o empate, tá? Vou pegar aqui mais uma carta para cada um. Vamos lá. Ó, o Fluminense e para o Internacional aqui, ó. Tive dúvida nessas duas aqui. Acho que eu vou até separar, deixar assim, porque vai que depois precisa de mais. Vamos lá. 3 de ouros, interessante. Fluminense com a morte. Esclarece essa morte aqui, Tarô. Deixa eu embaralhar essa aqui. Gente, eu falo, essas copas quando vem assim, ó, o time vão lá, esclarecimento da morte, 7 de paus. Fluminense pode perder essa vitória, tá? Tensão, viu? Para você que for torcedor do Fluminense, pode perder essa vitória. Eu acredito ainda que a maior possibilidade aqui, devido a essas cartas muito negativas, tá, gente? As cartas do Inter aqui são 2 cartas negativas, eu não acredito que resulte para uma configuração favorável à vitória. Caso vença, obviamente você como torcedor tem todo o direito de comemorar, inclusive deve comemorar, tá? E pode falar aqui que eu errei, porque vocês viram que eu não apelo, gente. Eu já acertei muito com os 2 times aqui, tá? A gente segue, né? Aqui, como eu tô falando para vocês, o Inter tem aqui, eu acho que pode ser um gol de honra, tá? Essa questão aqui do 6 de paus, a carta muito boa, muito positiva, é o significado da carta, mas ao mesmo tempo, olha pra você ver aqui, ó, as cores, elas são as mesmas, né? Então aqui, até no primeiro tempo, eu sinto de dizer, não posso descartar isso, que seja um gol que deveria ser anulado do Inter, mas não foi. Mas eu acredito que o Fluminense não estaria aqui com este emocional bom, tá? Mas então eu vou deixar aqui um pouco, não descartar essa hipótese, tá? Eu acredito que tenha mais a ver aqui com a vantagem para o Fluminense do que com a vantagem para o Inter. Que o Inter tem um jogo complicado, mas eu acredito que no final ele conseguiu o seu respiro e conseguir aí pelo menos acumular uma moedinha na tabela aí, tá? Fluminense tem aí gol, provavelmente deve acontecer gols no plural, mas eu acho que eles vão demorar a acontecer aqui no intervalo de tempo. Eu acho que até no final do jogo aqui, ó, com o Sérgio Copas, o Fluminense pode conseguir marcar, tá? Talvez ele desempata aí um empate, ele tá sentindo aqui a necessidade de se defender muito, tá? Então, pessoal, aqui as previsões fica a vitória do Fluminense ou empate. Vai ser um jogo aí vai afetar o emocional. Acredito que vai afetar mais o emocional do torcedor fluminense, tá? Do torcedor do Guerreiro aí. Mas vai ser de uma forma positiva, provavelmente, tá? Pessoal, então essa é a minha previsão. Agradeço demais aí por você que assistiu aqui ao meu vídeo. Mais uma vez, comenta aqui por qual placar você acha que será esse jogo. E até a próxima, gente!